Boa tarde, meus amigos. Hoje, dia 26 de janeiro de 2021, vamos ocupar-nos do estudo, como tinha sido prometido por esta produtora, editora e locutora do live, que iríamos tratar das coisas do teatro. Iríamos estudar o teatro na Europa no século XX. Em traços muito largos, é evidente. E então eu vou extrair o texto que vou ler daquele livro que já é por vós conhecido, A Grande Guerra e os Movimentos Literários e Artísticos na Europa. Portanto, desta vez vamos estudar então o teatro. Vou começar por ler o texto. Na Europa, em finais do século XIX, os homens de teatro definiram a essência teatral e reagiram através do naturalismo e do realismo às convenções anteriormente adotadas. Caminharam para uma nova forma de representar, em que o conteúdo se foi modernizando, não se aliando, contudo, da realidade e da dor humana, nem dos problemas sociais. Os estilos de encenação de tendência realista eram fielmente seguidos e apresentados pelos encenadores de Meiningen, na Alemanha, por André Antoine, na França, durante os primeiros anos do Théâtre Libre, por ele inaugurado em Paris, e pelo russo Stanislavski, na Rússia, no primeiro período da sua obra teatral. O Teatro Livre era uma associação artística criada em 1887 em Paris por André Antoine, que se destinava a pôr em cena obras dramáticas modernas que não se podiam representar nos teatros oficiais. Aí se representaram obras de autores desconhecidos e também obras de Tolstói e de Zola. Quanto aos estilos de encenação de tendência estilizada, apresentavam-se bem caracterizados no expressionismo alemão, no construtivismo russo, de Meyerhold e de Tairov, na obra dos franceses inovadores entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, e nos trabalhos do russo Pitörf, que trabalhou em Paris. A encenação realista copiava minuciosamente a realidade exterior das criaturas e do mundo físico. Quanto à encenação estilizada, atentava na expressão do psíquico e transpunha a ação para um plano poético, intelectual ou simbólico. O inglês Gordon Craig e o suíço Adolfo Appia, arquiteto, cenógrafo e encenador, deram um profundo contributo para a inovação da encenação moderna. Gordon Craig, que nasceu em 1872 e faleceu em 1966, teve um papel da maior relevância no teatro contemporâneo. Escreveu em 1905 A Arte do Teatro. Introduziu a ideia de teatralidade pura, desvinculando-a da influência da literatura, da música e da pintura. Gordon Craig desprezava o realismo, rejeitava a representação individual do ator, que, segundo a sua concepção, deveria ser substituído por uma super-marionete. Segundo a sua concepção, a arte do teatro era formada pelo gesto, pelas palavras, pelas linhas e cores e pelo ritmo. Abstraiu do realismo e firmou-se unicamente no estilo. As suas teorias basearam-se na biomecânica, que ultrapassava o simbolismo e o expressionismo alemão, em peças como A Dama das Camélias ou O Inspetor Geral. A teoria foi aplicada ao seu teatro
por Vsevolod Meyerhold, também conhecido por Meyerhold. Para Gordon Craig, o ator teria de ser ao mesmo tempo encenador, ator, pintor de cenários e de fatos. As suas principais representações foram Much Ado About Nothing, Muito Barulho para Nada, de Shakespeare, representado no Imperial Theatre, Veneza Salva, de Otway, representada no Lessing Theatre de Berlim, em 1904, e Hamlet, no Teatro de Arte de Moscovo, que foi representado em 1912. Quanto ao suíço, Adolfo Appia, que nasceu em 1862 e faleceu em 1928, reagiu contra o naturalismo de Antoine, ocupou-se do papel espacial da música que, de acordo com a sua concepção, continha todo o cenário cujo decor deveria ser construído a 3 dimensões. Utilizou elementos expressivos e simbólicos do teatro, da luz e da música, tendo usado propositadamente as sombras no palco, o que influenciou as concepções modernas de iluminação do teatro. A obra de Adolfo Appia, Die Musik und die Inszenierung, influenciou no início do século XX tudo o que até então se tinha criado no meio teatral, quando criticou o cenário, que, segundo ele, ao apresentar unicamente o pitoresco em cena, tinha criado uma aparência da realidade. Substituiu-o por um cenário em 3 dimensões, que permanecia pela sua funcionalidade até ao final das peças. Em 1840, Karl Lebrecht Immermann, com as suas primeiras criações, revolucionou o teatro alemão, tendo sido apoiado por Georg Fuchs, Fritz Erleb, Max Liffmann e Benno Becker. O alemão Georg Fuchs escreveu Die Revolution des Theater, em 1909, que aplicou no Künstlertheater, em Munique. Em 1898, na Rússia, Stanislavski, Meyerhold e Dantenchko foram os fundadores do Teatro de Arte de Moscovo. Embora o ambiente ainda revelasse um certo naturalismo, já se notava a elaboração sintética na arte da representação. A busca da estilização exigia grande concentração por parte do ator na expressão dos estados de alma humanos, levados até ao máximo efeito, embora o enquadramento fosse ainda naturalista. Mas, desse naturalismo, libertar-se-iam posteriormente Stanislavski e Meyerhold no seu Teatro Studia, em 1905, tendendo cada vez mais para a estilização. Depois da Revolução Russa, em 1917, eclodiu um novo movimento, o construtivismo, bem patente no Teatro Kamerny de Moscovo, representado por Vachtagor, Piotrowski, Lanskoi, Granovsky, Vesnine e Eisenstein, que depois se dedicou à cinematografia. Também a coreografia recebeu novo impulso por parte de Sergei Diaghilev, que veio influenciar a encenação lírica e dramática. A sua companhia de bailados russos introduziu inovações estéticas na arte da encenação, devido à coreografia do bailado pantomima, que se afastava totalmente do bailado clássico. A aparição dos bailes russos na Ópera de Paris revelou novos conjuntos de cor. Diaghilev, seu diretor, em colaboração com os artistas Léon Bakst e Alexandre Benoit, apresentou variações cenográficas deslumbrantes. Uma delas foi a dos princípios do cubismo.
Depois dos bailes russos, os exageros do teatro futurista no campo da decoração vieram concretizar-se numa enorme gama de efeitos inesperados e admiráveis. Na Alemanha da Primeira Grande Guerra, foi o expressionismo que dominou a encenação dramática, mas com o advento do regime de Hitler, essa tendência não se ingrou, impedindo o desenvolvimento da arte e da criatividade de encenadores competentes como Erwin Piscator, que acabou por emigrar para a América, bem como o austríaco Max Reinhardt, produtor e diretor de teatro de origem judaica, que quando os nazis assumiram o poder, emigrou para os Estados Unidos. Em França, a renovação da encenação teatral aconteceu no Théâtre des Arts, onde trabalhou Jacques Pochet, que depois se transferiu para a Ópera de Paris, tendo renovado a cena lírica. Por sua vez, Jacques Coupeau fundou em 1913 o Vieux Colombier e iniciou uma reforma radical da arte da encenação. Preconizava simplicidade na encenação e disciplina de interpretação por parte do ator que permitisse que o espírito do autor se pudesse revelar, tal como na sua obra. À volta do seu fundador agrupavam-se notáveis literatos como Alberto Thibaudet, Emílio Verhaeren, Pablo Claudel, André Gide, Léon Paul Farc. A obra do suíço Adolf Appia, Die Musik und die Inszenierung, influenciou no início do século XX tudo o que até então se tinha criado no meio teatral, quando criticou o cenário que, segundo ele, ao apresentar unicamente o pitoresco em cena, tinha criado uma aparência da realidade. Substituiu-o por um cenário em 3 dimensões que permanecia pela sua funcionalidade até ao final das peças, como já referimos parágrafos anteriores a este. Por seu lado, o alemão Georg Fuchs publicou em 1909 o livro Die Revolution des Theater, a Revolução do Teatro, que provocou uma renovação teatral quando as suas teorias foram aplicadas no Künstlertheater de Munique, construído por ele em 1907, com o objetivo de realizar a encenação para o Fausto, concebida por Fritz Adler. A influência do suíço Max Reinhardt foi também de enorme importância para a renovação do teatro. Quando foi ator no Deutsches Theater de Otto Bähm, defendeu o naturalismo, porém, em 1903, abandonou essa teoria, tendo iniciado a criação de uma técnica nova nas suas encenações. Utilizava contrastes de luz, no que se assemelhava ao pintor Rembrandt. Em 1905 foi promovido a diretor do Deutsches Theater, dotando com um palco giratório, obra inovadora da carpintaria teatral, e em 1906 acrescentou a esse edifício um teatro de câmara, cujo repertório permitia uma certa diversidade temática. Reinhardt, que perfilhava a pompa e faustosidade decorativas, introduziu no cenário múltiplos figurantes, tentando, através de novas experiências, transformar o espectador em ator. Arranjava cenários compatíveis com esse objetivo e suprimia o enquadramento da cena, se necessário. Vsevolod Emilevich Meyerhold, depois da Revolução Russa de 1917, adotou as teorias de Gordon Craig ao aplicar a biomecânica no seu teatro, como já tínhamos também feito referência. Conseguiu, contudo, ultrapassar o simbolismo daquele, assim como o expressionismo alemão.
Meyerhold foi um dos grandes atores, diretores e teóricos de teatro da primeira metade do século XX. Por sua vez, Stanislavski, que se pode convictamente afirmar estava adiantado meio século em relação à sua época, debruçou-se sobre as qualidades físicas e intelectuais do ator e, segundo o seu método das ações físicas, construiu e concebeu dramaticamente peças como Um Inimigo do Povo, de Ibsen, O Comboio Blindado, de Vsevolod Ivanov, e adotou uma encenação ao serviço do autor dramático. A partir da criação do Teatro Livre de Antoine em França, começaram a proliferar por todas as principais cidades da Europa novas salas de teatro, seguindo o exemplo daquele ator encenador. Em Berlim, Otto Brahm fundou em 1889 um teatro à imitação do teatro livre, o Deutsche Bühne, em que se representaram obras de Goncourt, Hauptmann, Björnson, Tolstói, Fichte, entre outros, cujas obras tinham sido banidas do teatro público. Em 1890, criou o periódico Neue Deutsche Rundschau. Nesse mesmo ano, instituiu-se em Berlim o Freie Volksbühne. Em 1891, fundaram-se outros teatros livres em Munique, Viena e Copenhaga. Em Londres, o holandês Jacob Greine fundou em 1891 o Independent Theatre, com a apresentação de Ghosts, da autoria de Henry Ibsen, a que seguiu a peça Thérèse Raquin, escrita por Émile Zola. Nesse espaço passaram a apresentar-se peças realistas modernas, escritas por dramaturgos europeus do continente. Mais tarde, esse movimento iria continuar depois da renovação teatral que se foi operando em cada país europeu, de acordo com as suas características culturais e o talento de seus artistas. Dos teatros parisienses em que se prosseguiu com a renovação artística, figurava L'Atelier, que fazia parte dos teatros de vanguarda, dirigido pelo ator Carlos Guillain. Promovia a formação de comediantes e a sua norma era considerar a prioridade do texto. Carlos Dullin tinha entrado em 1906 no Teatro Odéon, dirigido por Antoine. Formou a sua própria companhia em 1908 e, em 1910, integrou o Teatro da Arte, sob a orientação de Jacques Rocher. Aí dividiu a cena com Jacques Coupeau, de quem aprendeu muitas lições durante o ano de 1911. Após o final da guerra, onde se alistou como voluntário, continuou a trabalhar com Coupeau no Teatro Carrick de Nova York. Em Itália, o teatro em que a renovação se tornou mais intensa foi o de Turim, no qual se reunia a intelectualidade musical mais inventiva, como no caso de Gluck e de Ravel. E por hoje, nestes traços gerais, terminamos o live e no próximo live estaremos aptos a começar a estudar o teatro na Alemanha. Portanto, meus queridos amigos, muita saúde, até à próxima live, ou próximo live, e cá estaremos para falar da Alemanha e do seu teatro no século XX. Boa tarde a todos e oxalá tenham aprendido muito e tenham elementos para, portanto, se entreter e distrair durante alguns minutos desta semana. Boa tarde.